Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui para meditar na palavra de Deus. É um prazer muito grande me encontrar com vocês nesse momento, né? Sei que ainda estamos isolados e enquanto estivermos isolados, nós precisamos nos encontrar por aqui ou através das nossas pequenas mensagens pelo WhatsApp, tá bom? Vamos fazer uma coisa? Fecha seu olho agora. Vamos fazer uma oração bem rápida, tá bom? Por nós, por nossa igreja. E aí, vamos olhar para a palavra de Deus, tá bom? Pai, muito obrigado por esta noite. Pedimos a tua bênção, a tua orientação sobre a mensagem que nós teremos, ó Pai, nesse instante. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nossa igreja e por todas as igrejas, Senhor, que estão reunidas em casa, Senhor, nesta hora. Obrigado, Senhor, por mais esta Páscoa e por tudo, ó Deus, que a Páscoa representa, ó Deus, para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá então? Abra sua Bíblia, antes de mais nada, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, verso número 7. Tá? Essa passagem é uma passagem no Novo Testamento, tá bom? E é uma passagem que vai falar um pouco sobre a Páscoa, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo aqui, ele diz quem é a nossa Páscoa, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu quero pegar principalmente essa parte que diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, tá? Aqui está a o nosso verso chave para a gente entender um pouquinho sobre a Páscoa, tá bom? Fala o seguinte, abra também a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12 e deixa aberto lá, deixa lá Êxodo capítulo 12, porque a gente também vai olhar sobre a Páscoa, tá bom? A partir aqui de Êxodo capítulo 12, que é aqui que nós vamos encontrar a Páscoa sendo instituída para os judeus, tá bom? Tá, deixa aberto aí então. Bom, este domingo de Páscoa é uma Páscoa bem diferente, né? Todos em casa, isolados, uma família reunida, e nós sabemos que a Páscoa, ela teve o seu marco, o seu início, com a saída do povo de Israel do Egito. A nação foi orientada a sacrificar um animal, e o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, e Deus passaria pelas casas, e as casas que não tivessem a marca do sangue, tá bom? As casas, ou melhor, as casas que tivessem a marca do sangue, estariam livres, tá bom? Do julgamento de Deus. Mas as casas que não tivessem as marcas do sangue, infelizmente, ali o primogênito morreria. É isso que a gente encontra aqui em Êxodo capítulo 12. Eu até recomendo que depois você leia aí capítulo 12 em diante, que você vai entender melhor essa história. Nós sabemos, meus irmãos, que a Páscoa marcava o fim da escravidão no Egito. Então, assim, os judeus passaram a comemorar a Páscoa, sempre lembrando do grande livramento que Deus deu a eles. E é interessante, pensando então em todo aquilo que aconteceu com os filhos de Israel, o apóstolo Paulo, então, mais tarde, ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, Cristo também foi imolado em favor da humanidade. E todo aquele que confia no sangue do Cordeiro,
ele experimenta esse livramento da condenação divina. Assim como aquele sangue daquele animalzinho passado nos umbrais, não é? Marcava o livramento no julgamento dos judeus, assim também Cristo, quando ele morreu, ele derramou o seu sangue. Da mesma forma, aqueles que confiam no sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, experimentam este livramento nas suas vidas. Tá bom? Bom, mas nessa noite, o que eu quero fazer? Eu quero extrair algumas lições deste episódio, tá bom? Que Deus conduziu, e vocês vão perceber que nós temos várias lições importantes sobre a Páscoa, tá bom? A primeira lição que nós temos aqui sobre a Páscoa é que a Páscoa é uma comemoração de família. A Páscoa é uma comemoração em casa. Isso me faz pensar sobre a igreja no lar, que é o que nós temos enfatizado aqui muito nas nossas mensagens. E é engraçado porque a Páscoa, ela era uma comemoração em casa, com as famílias. Agora sim, então, Êxodo capítulo 12, o verso número 3 diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Perceberam? A Páscoa, ela é comemorada em família, na casa, tá? E no verso 21, no mesmo capítulo 12 de Êxodo, lemos assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Perceberam? Então nós vemos que a comemoração da Páscoa deveria ser, em primeiro lugar, em família. Cada família deveria providenciar o seu próprio cordeiro pascal. E a Páscoa, então, ela começa em casa. A Páscoa começa com a família. E nós percebemos o quanto Deus deseja ser adorado, em primeiro lugar, em casa pela família. E quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, a gente vê isso lá em Mateus capítulo 26, verso 18, a gente não vai ler agora, né? Jesus também estava em casa, não é? Por isso, meus irmãos, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus precisa ser comemorado em casa. A sua mensagem, a sua proposta, os seus ensinos precisam ser discutidos e tratados dentro de casa. Nós aprendemos mais sobre Jesus fora do que dentro da casa. Eu digo isso infelizmente, porque é dentro da casa que nós temos que aprender sobre o Cordeiro, que foi imolado. Eu não quero tirar aqui o valor das nossas reuniões que lembra a Páscoa nos nossos templos. Eu não quero tirar esse valor de jeito nenhum. Mas eu gostaria de enfatizar com vocês que, em primeiro lugar, a Páscoa ela precisa ser comemorada em casa, com a família. Por isso que quando a gente fala sobre a igreja no lar, isso me anima só de pensar, irmãos, às vezes o quanto nós desviamos os nossos olhares para fora e não para dentro, neste caso para a família. A igreja começa onde? Na família, é dentro do lar. A Páscoa, em primeiro lugar, ela é uma comemoração em casa, tá bom? A segunda lição que nós extraímos é que a Páscoa é uma celebração em comunhão. Êxodo capítulo 12, verso 4, diz assim: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A Páscoa, ela é uma celebração
em comunhão. Nós sabemos aqui, irmãos, por estes versos, que os judeus eles tinham por costume chamar seus amigos para a celebração da Páscoa. E eles repartiam a comida entre si, não é? A Páscoa, ela era comemorada não num isolamento, né? É até estranho falar isso, mas ela era comemorada com os amigos também. Eu sei que a gente está no isolamento, não dá para a gente estar chamando um ou outro agora, mas eu gostaria de lembrar pela palavra aqui que a Páscoa é uma celebração em comunhão. A Páscoa fala dessa capacidade de dividir o que temos com os outros. E nós só dividimos se nós desfrutamos de comunhão. A comunhão provê o bem-estar das famílias. E isso implica, meus irmãos, em compartilhamento, em aceitação, em transparência, em confiança. Por isso que a morte de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, uniu a igreja em comunhão. É por isso que hoje um dos pilares que nós temos da nossa fé cristã é a comunhão. Tá? Não existe Páscoa, meus irmãos, se nós não tivermos também comunhão uns com os outros. Tá bom? Então a Páscoa é uma celebração em comunhão. Em terceiro lugar, terceira lição que aprendemos é que a Páscoa é uma validação de livramento. Tá? A Páscoa é uma validação de livramento. Êxodo capítulo 12, verso 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tá bom? Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Muito bem. A Páscoa é uma validação de livramento. Tá? Vamos lembrar novamente aqui que os judeus, meus irmãos, eles imolaram o cordeiro, passaram daquele sangue nos umbrais da porta. E Deus, quando passasse a noite, quando Deus olhasse a marca do sangue, aquela família não experimentaria juízo e condenação. Nós sabemos que todo o povo de Israel acabou sendo livre desse julgamento. Os egípcios não. Eles acabaram, o primogênito acabou morrendo. Por isso, meus irmãos, que a Páscoa é uma validação de livramento. Por isso que, como cristãos, nós estávamos escravos lá no mundo. Mas através da morte de Jesus, Jesus foi o nosso substituto, Jesus tomou o nosso lugar, Jesus derramou o seu sangue. Por isso que o sangue ele é importante na fé cristã. Porque o sangue é o sinal, é a marca de que Jesus ele morreu por nós. Nós que deveríamos ter morrido na cruz. Né? Então, a Páscoa é uma validação desse livramento, não é, que Deus deu para cada um de nós. Irmãos, a salvação em Cristo é um grande milagre. É um milagre incalculável, porque nós merecíamos a condenação eterna. Mas Jesus morreu no nosso lugar para dar a nós a vida eterna. Por isso que a Páscoa é uma validação de livramento. Bom, por último, em quarto lugar, a última lição que nós aprendemos é que a Páscoa é uma anunciação às gerações. Tá bom? A Páscoa é uma anunciação às gerações. Se você está anotando aí, não é? Só para a gente gravar bem, eu disse que, em primeiro lugar, a Páscoa é uma comemoração em casa. Tá?
Em segundo lugar, eu disse que a Páscoa é uma celebração em comunhão, tá bom? Terceiro, eu disse que a Páscoa é uma validação de livramento. Por último, agora que a gente vai pensar, a Páscoa é uma anunciação às gerações. Vamos lá para o verso da palavra. Êxodo capítulo 12, verso 26 e verso 27 diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, ou seja, o que é esse negócio da Páscoa? Está lembrando o quê, não é? O verso 27, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Por isso que a Páscoa é uma anunciação às gerações. A saída do Egito, não é? Bem como todo o livramento, seria contado de geração em geração. Então não era uma experiência que seria esquecida ao longo da história, mas ela deveria ser anunciada às gerações por tudo aquilo que Deus havia feito. Por isso que a Páscoa ela precisa ser anunciada a todas as famílias da terra. Uma das propostas do Evangelho é anunciar esta Páscoa. No nosso caso, como cristãos, nós anunciamos a morte de Jesus Cristo. Isso é muito importante, anunciar a Páscoa ao mundo. E a nossa Páscoa atual, ela é retratada pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz aproximou o homem de Deus. A morte de Jesus promoveu o perdão de pecados. E hoje o homem pode andar livremente sem a maldição do pecado. Por isso que o mundo precisa saber que Jesus é a nossa Páscoa. Nós temos que anunciar esta mensagem ao mundo. Bom, vamos ir fechando aqui a nossa mensagem, tá? A Páscoa não é coelho. A Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa relembra a vida e a morte de Jesus Cristo. A Páscoa foi comemorada em casa com a família. A Páscoa, ela precisa ser desfrutada de comunhão. A Páscoa é a validação do livramento de Deus. A Páscoa, ela deve ser anunciada às gerações. Por isso, meu querido amigo, você que está ouvindo, você que está me vendo nesta hora, eu quero que você entenda o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa fala diretamente de Jesus morrendo pela humanidade. Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você. Quando nós morremos, não é? É como se nós sepultamos tudo aquilo que diz respeito a nós. E é engraçado porque Jesus morreu por nós, condenando o pecado, mas Jesus ressuscitou para uma nova vida. E nós ressuscitamos também com Jesus Cristo para uma nova vida. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite de Páscoa, domingo de Páscoa. Eu quero que você reflita sobre estas palavras. Vai lá depois em Êxodo, dá uma olhadinha, Êxodo capítulo 12, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas lições, tá bom? Bom, irmãos, não esqueçam, tá ok? De fazer suas ofertas, suas doações. Nós temos compromissos, temos um compromisso grande agora, no meio do mês. Estamos já na reta final desse compromisso. Vocês sabem qual é o compromisso que temos. São umas reformas que nós temos feito em nossa igreja, tá bom? Nos ajude nisso. Em breve o nosso templo vai estar bem bonitinho, não é? Para poder receber as pessoas. Nós temos vários projetos em nossa igreja ainda. Isso não é o último. Inclusive nós temos desafios grandes. E eu quero pedir para que você nos ajude, faça parte
desse projeto, desse trabalho. Esse trabalho não é para mim. Esse é um trabalho que a gente faz de coração para Deus. E eu sei que vocês todos que têm cooperado também fazem isso. E eu agradeço muito mesmo ao apoio, ajuda que vocês têm dado, tá bom? Vamos orar uns pelos outros, não esqueçam disso, de orar pelas nossas famílias. Se você souber de alguém que não está bem, coloca lá no nosso grupo para a gente poder orar, tá ok? Mas se precisar de alguma coisa, pode acessar lá o WhatsApp, passa uma mensagem para a gente. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer por sua vida, tá bom? Ó, tô com saudade de você, tá? Ó, forte abraço e logo logo a gente vai estar junto, tá bom? Deus te abençoe. Que você tenha uma noite, um finalzinho de noite abençoado aí com sua família, porque hoje a igreja ela está no lar. Ó, Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau.